Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa videoaula faremos algumas correções dos exercícios ali que ficaram faltando, né, de grandezas e medidas de transformações. Então, assim, eu vou tentar ser rápida para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? E aí, qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar mensagem. Então, o primeiro exercício, ele mostra uma tabela com algumas medidas, né? E a gente vai precisar colocar essas medidas aqui nesse quadro. Então, por exemplo, essa primeira medida aqui, eu tenho 17,5 centímetros. Então, como que eu monto essa tabela aqui? Eu vou colocar o 17, lá onde ele está em centímetros, o 17, a vírgula, né, vem aqui, ó, tá aqui, e o 5, nesse caso, após o número após a vírgula, ele faz parte da outra unidade. Então, seria, como que a gente lê isso? O 17 centímetros e 5 milímetros, tá? Da mesma forma, vocês podem escrever desse jeito aqui. Eu não vou escrever para não demorar muito. Então, é nessa escrita que vocês vão colocar aqui, 17 centímetros e 5 milímetros. Agora, esse altura de um policial, que é 1,65 m. Então, o 1 vem aqui no metro. O 65, cada número após a vírgula, eu vou colocar em uma casa. Então, por exemplo, o 6 aqui e o 5 aqui. Como eu faço a leitura? Eu vou fazer a leitura começando pela unidade que está o metro. Então, 1 metro. E aí, esse 65, eu falo aonde ele está, na última casa que ele se encontra, que é o 5. Então, ele não está no 5, não está no centímetro, 5, então eu vou falar 1,65 centímetros, tá? A mesma coisa aqui, ó, o comprimento de um colchão, né? 1,90 m, então eu vou colocar o 1 no metro. Opa! E o 90, eu vou colocar o 9 aqui no decímetro e o 0 no centímetro. Terminou o número no centímetro, então eu vou ler 1,90 m, tá? Esse outro aqui, ó, tá 42 quilômetros, 195. Vamos ver como que a gente lê esse 195. Então, o número que está antes da vírgula, eu coloco todo ele lá no quilômetro. Então, 42, vem aqui, 195. Parou onde? No metro? Então, 42 quilômetros, 195 metros. E o último, eu tenho o pescoço de um lutador de boxe, que tem a medida ali da circunferência, 54,3 centímetros. Como que a gente lê? O número que está antes da vírgula, a gente coloca todo no centímetro. Então, tá aqui, ó, 54. E o 3 vai aqui no milímetro. Então, a gente lê 54 centímetros e 3 milímetros, tá? Bem, no livro... tô doida. No exercício 2, eu tenho lá, observe os valores da tabela. Então, eu tenho a massa de um livro, 370 gramas, a de um lutador, 95 quilogramas e 606, né? No caso ali, 600 gramas, 2,2 quilogramas, 3 gramas, um comprimido, e a massa de uma melancia, 4,3 quilos. Aí pergunta, qual o maior valor? Bem, o maior valor, a gente sabe aqui que a tabela da quilograma, ela segue mesmo esquema. Então, eu vou trocar, por exemplo, ali no M, eu vou trocar pelo G. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, vamos lá, quilograma. Aí, depois eu tenho o quê? O hectograma. Aí, depois eu tenho o decagrama, né? Aí eu tenho o grama, aí o decigrama, e depois eu tenho o centigrama, ele não está escrevendo aqui, e depois, por último, o miligrama. Muito bem. Então, a maior unidade, ele não escreveu aqui o miligrama, mas o último é o miligrama, como está aqui, tá? Então, o que nós temos que entender? Que
o maior valor é aquele que se encontra na maior unidade, aqui dessa nossa tabela, que é o quilograma. Então, por exemplo, o grama é um valor baixo, a gente já elimina. O comprimido também. Então, a gente ficou aqui com esses valores que nós temos de quilograma. E aí, o que será que é maior? O 95, o 2 ou o 4? Sempre a gente vai pensar no número que está antes da vírgula. Então, 95 é maior que esses dois. Então, o que? A massa de um lutador é o maior valor. Então, aqui vocês vão colocar lá que é o 95,6, né, quilogramas, que é a massa de um lutador. E o menor valor? Ah, o menor agora a gente tem que olhar lá na grama. E qual que é o menor? Eu tenho 300, é que eu risquei aqui, o 370 gramas. E temos aqui o 3 gramas. O menor é o 3 gramas, que é a massa de um comprimido, tá? Então, seria o 3 gramas. No exercício 3, nós temos a medida 1,34 metros, é lida como 1 metro e 34 centímetros. Veja o quadro, então tá lá. Então, como poderíamos ler de outras formas? Então, se eu quisesse ler essa medida em decímetro, o que eu teria que fazer? Aqui, se eu pensar no metro, como que esse número está no metro? Ele está 1,34. Eu vou colocar todo ele dentro da casa que ele pertence, que é o metro. Agora, quando nós andamos, decímetro está aqui, ó, né? Está na próxima casa, desculpa. Quando a gente passa para a próxima casa, o que a gente faz? A gente desloca a vírgula, ele está indo para a direita, eu vou deslocar para a direita também. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 4. Como que a gente lê esse valor? Então, 13 decímetros. Como esse 4, o número que está após a vírgula, ele vai para outra casa, não vai? Que a gente fez aqui nesse exercício anterior, que é o centímetro. Então, a gente lê 13 decímetros e o quê? 4 centímetros, tá? Então, e tudo em decímetro, a gente teria o 13,4. E se fosse para centímetro? Bem, se aqui eu andei uma vírgula, mais uma casa, eu vou colocar a vírgula após o 4. Eu nem preciso marcar, porque ela já está após, eu posso ignorar ela, que é um número inteiro. Seria o quê? O 134, tá? Muito bem. Aí no nosso próximo exercício, nós teríamos ali em milímetro. Bem, em milímetro, ele tá aqui, ele vai passar mais uma casa. Então, pega lá o exercício. Ele não estava como que eu posso falar? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o metro. Eu tinha lá o decímetro. E eu tinha lá, eu tinha lá o centímetro e o milímetro. Não sei que tá abrindo essa caixinha. Então, aqui, ó, ele estava aqui 134. Eu vou passar ele para cá, para outra casa, o que eu faço? A vírgula, eu já acabei a vírgula. Então, agora, eu tenho o quê? Que acrescentar o zero quando eu começo a andar. Então, andou para cá, eu acrescento um zero. Quem é ele? É o 1.340, tá? Bem, muito bem. Outra coisa, agora em quilômetros. Bem, em quilômetros, a gente tá aqui, ó, metro, então vamos para cá. Aqui quem vem? O decâmetro, aí aqui vem o hectômetro e aqui vem o quilômetro. Aqui no metro, ele está 1,34. Bem, como eu vou andar para a esquerda, a vírgula vai deslocar à esquerda também. Então, aqui ele vai vir na frente do 1, a vírgula. Olha lá, vai ficar 0,134 no decâmetro. E no hectômetro, ele vai deslocar aqui para o zero. Então, eu tenho lá o 0, 1, 3, 4, o 0, e a vírgula vem aqui na frente, ó. Andei mais um 0. Já no quilômetro, o que eu vou fazer? Eu vou andar de novo mais um 0. Então, vai ser 0,00134, tá bom? Então, esse valor que nós vamos colocar aqui, ó, 0,0... Ai, eu não sei por que está aparecendo essa caixa.
0, 0, 1, 3, 4, tá? Muito bem. Aí o próximo exercício, nós temos lá, observe a medida 0,500 kg no quadro, tá lá a medida. Agora em gramas, bem, se ele tá aqui, ó, o 0,500, então aqui tem a vírgula, certo? Ele tá aqui. Se eu for andar para grama, o que vai acontecer? Eu vou escrever, eu prefiro, gente, colocar o número aqui todo, tá? Deixa eu só ver como que eu faço para assumir com isso daqui. Não consigo, acho. Vamos tentar ir vendo se vai. Então, o 0,5 kg está aqui. Para andar para cá, ele vai andar aqui na frente, certo? Aí, ó, se ele está aqui e vai para o 5, eu nem preciso colocar o 00. Quem quiser pode só deixar o 5, porque a vírgula não deslocou para cá. Então, isso daqui já some. Vai ficar 5,00, que é a mesma coisa que 5. Muito bem, para cá, então, eu vou acrescentando só um 0. 50, para cá, mais um 0. 500. Então, quem é o meio quilo? É a 500 gramas. Quem é em miligrama? Continua. Para cá, mais um 0. 5.000. Para cá, mais um 0. 50.000. E para cá, mais um 0. 3, 4, 5. 500.000. Então, quem é o meio quilo em miligramas? É 500.000 miligramas, tá? Muito bem, o exercício 5, ele fala assim, ó, uma cozinheira comprou 2,5 kg de arroz, 1.800 de batata, 250 gramas de mussarela, 780 de presunto e 3 kg de farinha. Qual o total de massa comprado? Primeira coisa, nós estamos falando aqui de quilo e grama. Não podemos somar, temos que transformar tudo para uma mesma unidade. Eu posso transformar tudo em quilograma ou posso transformar tudo em grama. Bem, eu transformando tudo, lá na nossa aula presencial, vocês viram, eu transformei tudo em quilograma, né? Hoje eu vou transformar tudo em grama. Mas quem é o 2,5 quilogramas? Eu vou passar direto, tá, gente? É a mesma coisa que o 2.500 gramas. Quem é o 1,8 kg em grama? É 1.800 gramas. Quem é a 250 já está lá, então a gente deixa o 250, o 780 também. Deixa eu copiar aqui, gente, para dar para a gente somar, ó. 1.800, 250, e aí eu tenho 780, e por último 3 kg de farinha, que é o 3.000 gramas. Vamos colocar lá em cima. Somando tudo dá 0 aqui. 5 mais 8 dá 13, sobe 1. 8 com 2 dá 10, com 11, com 7, 18, sobe 1. 3, 5, 6, 7. Então, deu quanto? 7.830 gramas, tá? Se fosse em quilograma, ficaria 7,830 quilogramas. Muito bem. Nesse exercício 6, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente precisa usar o quê? A nossa tabelinha de base. Então, eu preciso, ó, eu tenho metro, eu tenho quilômetro e tenho centímetro. Eu vou transformar tudo em quê? Bem, conselho, transformem tudo na unidade que fica... Ah, desculpa, ele está pedindo já a unidade aqui. Ele quer tudo em metro. Então, se ele quer tudo em metro, tem que transformar esse quilômetro e esse centímetro em metro. Vamos pegar aqui, ó. Quem é o 0,45 quilômetros? Faz de conta, eu sei que é quilograma, mas vamos utilizar essa tabela porque a gente sabe que é a mesma. Então, andando para cá, até o metro, eu vou deslocando a vírgula. Então, aqui vai ficar o 4,5, aqui vai ficar o 45, aqui vai ficar o 450. Então, eu já tenho 450 metros. Eu tenho centímetro. Bem, centímetro tá aqui, ó.
23. Eu vou andar para o metro, eu vou voltar, vou deslocar a vírgula. Então, vai ficar 2,3 e aqui 0,23. Então, eu tenho 0,23. Deixa eu colocar primeiro o 2. Opa, fiz errado, gente. 450, 2,3. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque a vírgula tem que estar embaixo de vírgula. E o outro ficou quanto? 0,23. Somando, eu tenho o 3 aqui, 5,2, 5,4. Ficou meio bagunçado aqui, viu? Então, quem que ficou? O 452,53, tá? Mesma coisa aqui, ele quer em quilograma. O que eu vou fazer? Nós vamos transformar esse 0,800 e vamos transformar esse 5, não, já tá, esse 237. Então, se a gente utilizar aqui essa tabelinha também, deixa eu ver se eu acho um espacinho, deixa eu mudar de cor, se eu apagar, gente, eu ainda tô meio ruim aqui com apagar nessa luzinha, depois eu vou aprender melhor a apagar. Deixa eu pegar um, já mudei, vermelho. Então, vamos lá, ela não mudou? Mudou. Então, eu tenho que transformar em quilograma. 0,800 tá aqui, ó, 0,8, né? 800 gramas. Andando para quilograma, eu vou aumentando. Vai ficar 0,08, 0,008, 0,1238, tá? Então, já tenho 237 gramas, andando para cá vai ficar 23,7, 2,3, vai ficar 0,237. E aí, é só fazer essa operação de soma aqui, tá? Vou começar pelo número maior, então eu tenho 5,7, depois eu vou escrever quem? Eu vou escrever o 0,237, e aí embaixo de cada número aqui eu coloco 0 para marcar, e depois o 0,0008. Bem, aí sempre a gente completa com 0 para ficar fácil a nossa operação de soma. Aqui dá 8, aqui vai ficar 7, aqui 3, aqui 9, vírgula, e aqui 5. Então, esse valor corresponde a 5, vírgula, peraí, que não está entrando, 5,937,8, tá? Gente, a mesma coisa vocês vão fazer com os outros. Eu não vou corrigir esses outros porque vai ficar um vídeo muito longo, tudo bem? E aqui, ó, complete a lacuna. Quem é 3 metros em centímetros? Vocês vão fazer esse processo ficar difícil. O 3 está aqui para centímetro, 30, para cá o 300. Então, 3 metros significa 300 centímetros. Quem é o 23 centímetros em metro? Voltando, ó, o 23 já está aqui, ó, para 2,3 e aqui é o 0,23. Então, coloca lá 0,23. A mesma coisa, 7 quilômetros em centímetros. Ó, o 7 é como se estivesse aqui. Eu vou andar ele até aonde? Até aqui, ó, centímetro. Então, eu vou acrescentando 0, ó, 70, 700, 7.000, 70.000, e aqui 700.000, tá? Então, 7 quilômetros em centímetros é 700.000 centímetros, tudo bem? E aí vocês conseguem fazer esses outros aqui. Depois, num outro momento, qualquer dúvida a gente tira. Quantos metros há em 1 quilômetro? Mesma coisa, vocês podem fazer, coloca lá o quilômetro, vão acrescentando 0. E aí a gente vai descobrir que tem 1.000
metros. Quantos milímetros tem em 1 litro? 1 litro está aqui, ó. Está na mesma unidade da grama. Em milímetros, andou 10, 100, 1000. Então, ou seja, 1 litro tem 1000 mililitros. Então, esses colocam lá, 1000 mililitros. Quantas gramas há em 1 quilo? 1 quilo está aqui. Vai andando, vai dar 1000 gramas. E quantos miligramas há em 1 grama? Então, 1 grama está aqui. Em miligramas é a mesma coisa, a gente já viu, 1000 também, tá bom? Bem, agora olha esse exercício, ó. Paula comprou 1 quilo de açúcar. Se o quilo custa 0,58, quanto que ela pagou? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, ó, 1 quilo custa isso. Então, imagina o seguinte, 1 quilo custa 0,58. Quem é? Aí 1,5 kg é o quê? É 1 quilo mais metade desse quilo, né? Mais a metade dele. Quem é a metade de 0,58? Aí vocês têm que fazer uma divisãozinha, né? Eu vou até depois com esses exercícios, nem vou corrigir esse exercício 9, porque a gente ainda não viu o número decimal, né? Então, vamos deixar esse exercício 9 para um outro momento, assim como eu também pedi para vocês deixarem o exercício 10, o 11 e o 12. Nós vamos entrar em números decimais e aí a gente volta com esses exercícios aqui. Que aí a gente vai ver a divisão com número com vírgula. Quem já viu, consegue? Pode fazer, né? O 0,58 dividido por 2, que é a metade. E aí vocês vão chegar nesse valor. Aí soma esse com mais a metade desse, aí descobre lá. Mas, enquanto isso, vamos parar por aqui mesmo. Tá bom, gente? Beijinho. E semana que vem não se esqueça que é a nossa avaliação. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.